Ei, gente, estou aqui de novo no passado. Estou aqui de novo no passado para a nossa aula de complemento da BNCC no ensino fundamental. Hoje é para ser dia 14 de agosto, quarta-feira, e estou deixando, porque hoje deve ser, eu estou dizendo assim, porque eu estou gravando essa aula, porque na quarta-feira, nesse mesmo horário, eu certamente estarei na estrada com as bênçãos de Deus chegando em Belo Horizonte. Então, estou aqui do Triângulo Mineiro, gravando essa aula desta quarta-feira. Esta aula que complementa a aula da semana passada, que foi a aula sobre o complemento da BNCC, o complemento que na semana passada nós estudamos na educação infantil e hoje nós estudaremos aqui no ensino fundamental. Quero reforçar a vocês que esse complemento da BNCC, ele já está disponível, muita gente ainda não conseguiu acessar. Nós estamos colocando aqui no link, aqui no Stories da Escola do Educador, para você baixar. Da semana passada a gente deixou da educação infantil e agora do ensino fundamental. Confesso para vocês que esse documento ainda me surpreendeu mais do que a BNCC, porque ele está extremamente bem escrito, trouxe várias contribuições práticas, né, algumas orientações do que se trata, e também numa sequência lógica, dentro daquela mesma sequência da taxonomia de Bloom, do mais simples para o mais complexo. Na educação infantil, nós estudamos muito sobre a computação plugada e desplugada, aquele momento que nós compreendemos quais habilidades e competências que nós fazemos, independente se nós estamos com alguma tecnologia digital na mão. Então, eu posso desplugar, né? E esse desplugar é estar desligado mesmo, fazendo algumas atividades que elas, por si só, já fazem parte da aprendizagem básica das nossas crianças, mas que contribuem também para as habilidades computacionais. Então, está sensacional o material, aconselho vocês baixarem para poder estudarem. E eu trouxe aqui também, né, tá aqui, essa parte que eu quero compartilhar com vocês, de estudo mesmo, é a mesma logo, né, da Base Nacional Comum Curricular, que traz aqui, então, a computação como complemento da BNCC. Reforçando que alguns perguntam, mas esse complemento, ele é mais um campo de experiência para a educação infantil e ele é mais um componente curricular para o ensino fundamental? Nos textos iniciais, dizem que não, dizem que a computação ela deve ser trabalhada de forma transversal ali dentro de todos os componentes curriculares. No entanto, quando nós vamos olhar a habilidade, ela traz o CO como, na mesma forma que trouxe a sigla dos campos de experiências na educação infantil e do componente curricular aqui no ensino fundamental. Então, é bom nós pensarmos sobre esta questão aí, que ela está um pouco paradoxal, né? Diz que não é um campo de experiência e não é um objeto, um componente curricular, mas a sigla se assemelha muito ao como foi organizado lá nos outros componentes. Mas, enfim, isso é o de menos, porque o que mais interessa mesmo são as informações que se traz para que nós possamos estudar aí, estou tentando aumentar um pouco aqui, estudar aí esse complemento da BNCC. Então, ela vai trazer aqui 7 competências para esse complemento aqui da computação. Vocês lembram, então, que de igual forma, essas são competências como as competências específicas de cada componente curricular.
Então, olha que fantástico, compreender a computação como uma área do conhecimento que contribui para explicar o mundo atual e ser um agente ativo e consciente de transformação, capaz de analisar criticamente seus impactos sociais, ambientais, culturais, econômicos, científicos, tecnológicos, legais e éticos. Vocês vão perceber que dentro dessa lógica aqui de estudarmos esse complemento que é a computação, nós teremos a mesma sequência dos verbos aqui. Você percebe que está aqui começando com compreender, reconhecer, expressar, aplicar, avaliar, desenvolver e agir. São verbos da taxonomia de Bloom, eu disse aqui nesse começo, né? E muito relacionado, por exemplo, a essa primeira competência, que ela vai nos dizer de que nós tenhamos essa consciência de usar a computação como um conhecimento para explicar o mundo atual. A gente vai estar sempre fazendo esse comparativo de que a nossa geração aqui, a geração aí que nasceu nos anos 70, né, que nasceu nos anos 70, 60, que nasceu nos anos 60, nem viu, né, opa, errei aqui, deixa eu voltar. Ai, Jesus, aqui. O pessoal aí que nasceu nos anos 50, nos anos 60, eles pegaram mais essa forma de explicar o mundo no papel. A gente que nasceu ali em 70, 80, foi que a gente já cresceu, né, com a computação explicando o mundo, né, esse mundo virtual acelerando muito mais rápido, né? Claro que pessoas aqui da década de 60 e da década de 50 ainda estão aí vendo, né? Mas ali de 70, 80 para frente, a gente foi crescendo já com esse tipo de tecnologia, chegando aqui nas escolas, né? E no nosso acesso. Eu, particularmente, sou de 76, eu fui ver o primeiro notebook na faculdade, né? Depois que eu tinha 20 anos. E foi uma coisa sensacional. E nós, então, precisamos, incrível, né? Nós estamos aqui no ano de 2024, precisando compreender o uso dessa tecnologia que a gente ainda não aprendeu, né? E a gente vê aqui essa segunda competência que diz reconhecer o impacto dos artefatos computacionais e os respectivos desafios para os indivíduos da sociedade, discutindo questões socioambientais, culturais, científicas, políticas e econômicas. Então, nós vamos entendendo que, assim, eu preciso compreender essa tecnologia, eu preciso reconhecer o impacto do uso dela, e eu preciso expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais, utilizando diferentes linguagens e tecnologias da computação, de forma crítica, criativa, significativa, reflexiva e ética. Então, essa competência aqui de número 3 é uma das mais difíceis para nós, porque essa expressão e partilhamento de informações e ideias nem sempre passam pelo crivo da ética. E nós precisamos estudar isso com os nossos alunos, independente de mexer ou não, pode ou não, atrapalha ou não, ajuda ou não na aprendizagem, prejudica o cérebro, o olho, tudo isso nós vamos estudar. Mas a forma ética é o que mais pesa, porque nós não estamos sabendo lidar com essa tecnologia, né? Principalmente das redes sociais, porque a tecnologia trouxe rapidamente as redes sociais, e a pessoa que está na rede social, ela se sente no direito de estar atrás da tela e falar qualquer coisa, né? E isso machucar, magoar, prejudicar outras pessoas. Então, nós precisamos pensar nessa questão ética aí do uso da computação. Aplicar os princípios e técnicas da computação e suas tecnologias para identificar problemas e criar soluções computacionais
preferencialmente de forma cooperativa, bem como alicerçar descobertas em diversas áreas do conhecimento, seguindo uma abordagem científica e inovadora, considerando os impactos sob diferentes contextos. Eu gosto muito de analisar ponto a ponto essas questões dessas competências que se esperam que nós tenhamos, porque quando nós pensamos para que serve a escola, ou para que serve, então, agora trazer a computação para a escola, se não é para ajudar a resolver os problemas da vida cotidiana, os diversos problemas de diversos conhecimentos que vão sendo incorporados no nosso dia a dia. Para que serve? Se a escola não servir para usar tudo isso e que nós utilizamos na escola para modificar, para identificar e modificar os impactos que todas as ações de todos estão fazendo, para que a escola está ali à disposição dos alunos todos os dias? E pensar também que quando nós estamos, e vocês verão aqui em todo o documento, que o documento ele não está centrado apenas nas questões técnicas da computação e do uso dessas tecnologias. Ele está, sobretudo, voltado para o ser humano que utiliza essa tecnologia. Então, quando você vê aqui, preferencialmente de forma cooperativa, ou seja, antes de você desenvolver algo que possa alicerçar essas descobertas aí de diversas áreas num determinado ponto computacional, você precisa do ser humano entender como é que é agir de forma cooperativa. A máquina não toma decisões por si só, né? Ela não deve ser tomada decisão, e nós, quem está aqui do lado de cá, não deve usar para benefício único, benefício próprio, e sim para pensar nesses contextos maiores aí, coletivos, colaborativos. A próxima competência, avaliar as soluções e os processos envolvidos na resolução computacional de problemas de diversas áreas do conhecimento, sendo capaz de construir argumentações coerentes e consistentes, utilizando conhecimentos da computação para argumentar em diferentes contextos, com base em fatos e informações confiáveis, com respeito à diversidade de opiniões, saberes, identidades e culturas. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho quando eu faço a leitura, principalmente dessas duas últimas competências. Está muito mais relacionado ao ser humano, a sua relação, os seus princípios, os seus valores, a sua ética, com relação ao uso desse processo, desses artefatos que nós temos para utilizar, do que propriamente pensar lá na educação só de como nós vamos usar ou criar tecnologias. Né? Nós precisamos entender que existem pessoas que irão utilizar dessas soluções computacionais que nós vamos oferecer. E essa diversidade de opiniões, saberes, identidades e culturas, elas vêm antes de qualquer olhar para o uso dessa tecnologia. Eu não sei se vocês, nós estamos aqui, né? Domingo acabou a Olimpíada, as Olimpíadas, né? Acabaram no dia de domingo. E quando uma televisão foi apresentar uma imagem, né, holográfica ali da Rebeca Andrade, né, pulando ali no cavalo, saltando, fazendo aquela apresentação solo, teve uma crítica gigante, porque quem estava do lado de cá, criando aquela imagem para passar ali na frente da televisão enquanto os apresentadores estavam aqui, a pessoa que fez, ela não teve um mínimo cuidado
de usar todos os traços ali da Rebeca Andrade, que é uma menina negra, que estava com o cabelo todo cheio de trancinhas, né? Bem e coque, e quando não é coque, ela deixa bem soltão ali, e com aquele empoderamento do cabelo afro, né? Com aquelas tranças maravilhosas, e os traços de uma menina, né? Que é jovem e piquititinha, aquela, assim, né? A pessoa, quando foi fazer, não teve esse cuidado. Foi lá, pegou qualquer boneco e não teve esse cuidado de fazer essa moldura ali que parecesse com ela, né? E todo mundo ficou o tempo inteiro ali nas redes sociais, dizendo do quanto que foi insensível aquela pessoa que criou aquela imagem. Então, é isso, sabe? Essa sensibilidade de que você tem na sua tela todos os recursos, mas muitas vezes as pessoas que estão usando não têm a sensibilidade de fazer um crivo na sua própria informação individual acerca da diversidade, das identidades e culturas, da própria opinião, né? Alguns falaram, ai, que bobagem, isso não tem nada a ver, é bobagem, isso, mas e para quem sentiu? Não é bobagem, né? Então, estas competências aqui, se nós estudarmos aqui cada parágrafo aqui, cada frase, cada palavra, cada contexto aqui dessas competências, vão nos trazer para esse universo, que é um universo de sujeitos que utilizam da computação para comunicar com o mundo atual. E para comunicar com o mundo atual, nós temos que pensar em todos esses detalhes que serão vistos por uma maioria. E a outra competência é desenvolver projetos baseados em problemas, desafios e oportunidades que façam sentido ao contexto ou interesse do estudante de maneira individual ou cooperativa, fazendo uso da computação e suas tecnologias, utilizando os conceitos, técnicas e ferramentas computacionais que possibilitem automatizar processos em diversas áreas do conhecimento, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais de maneira inclusiva. Quando eu pego essa parte aqui, que a gente está estudando algumas partes aqui, né, que vocês vão ter tempo de estudar aí nos seus módulos e extra classe, eu quero pegar essa parte aqui que diz, que traz para nós aqui, fazendo uso da computação, e suas tecnologias, utilizando conceitos, técnicas e ferramentas computacionais que possibilitem automatizar processos. E eu fico pensando, sabe? Eu não sei se todos vocês que estão aqui, a maioria que estuda conosco, sim, né, já está aplicando as avaliações ali do CIMAV, que é aqui em Minas Gerais, mas também do CAED, que é no Brasil todo, do Criança Alfabetizada. Agora vieram as avaliações do ciclo dos anos finais também, e eu fico pensando nesta palavra, né? Essa palavra que traz para nós ganhar tempo, porque quando eu tenho um processo automatizado, então eu tenho a BNCC separa as habilidades essenciais, eu tenho uma matriz para a avaliação que tira destas habilidades essenciais uma sequência hierárquica de aprendizado, né, esperado ali dentro da taxonomia de Bloom. E agora eu tenho um sistema do CAED sensacional, que ele traz as avaliações. Estas avaliações, elas são de acordo,
principalmente do segundo ciclo para frente. Então, ali eu aplico aquelas avaliações no primeiro ciclo, e aí, de forma automática, eu consigo ter as respostas ali no próprio sistema. Quais alunos meus estão ali no intermediário, quais que estão no avançado, quais que estão ali no insuficiente, eu consigo ver isso. Então, para o ciclo 2, eu já sei qual avaliação eu devo aplicar. Então, percebam, eu não preciso nem elaborar essas questões já estão elaboradas pelo sistema, que correlaciona com a matriz, que correlaciona com a base nacional comum curricular, que correlaciona com o seu currículo, que foi elaborado com a base. Então, nós estamos vivenciando momentos que, por exemplo, que nós, quando eu comecei na educação, quando eu estava lá na década de 90, a gente literalmente pegava uma folha e quadriculava essa folha e coloria quais aluninhos que estavam ali aceitável, a gente usava outros termos, que não é igual hoje, né? Mas a gente separava ali, e daquilo ali a gente fazia gráfico. Hoje está automatizado. Nós vamos aqui no sistema, colocamos a nossa senha e dá todo o panorama. Então, como que a gente nega isso, né? E eu falo nega porque tem professores ainda que não estão ligados no movimento, que não dá mais para poder ficar pagando outras pessoas para alimentar os sistemas para ela. Porque a turminha dela agora já tem o nome dela, os aluninhos dela, e ela precisa ir acessando, porque ali está automatizado o processo que ela pode ter acesso às avaliações, os resultados. Isso é sensacional, gente. Isso é para ajudar nós termos mais tempo da nossa vida, para nós enquanto profissionais, e também para termos mais tempo para contribuir com o ensino-aprendizagem da criança ali, mais no olho, né? Não ficar só lá no quadro ou só no papel. Então, penso que isso é uma das maiores benesses, assim, da computação para nós, né? E o último aqui traz agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Identificando e reconhecendo seus direitos e deveres, recorrendo aos conhecimentos da computação e suas tecnologias para tomar decisões frente às diferentes naturezas. Eu falei com vocês que eu amo esse material, né? E que esse material, a gente às vezes começa a olhar para ele pensando, vai falar só sobre computação, só sobre computação, e eu não domino muito de computação, e eu não domino de computação, e eu não tenho muito interesse, eu não tenho muito interesse de conversar sobre isso, estudar sobre isso. Não se trata de assunto restrito exclusivamente à computação, ao computador. Se trata de como nós podemos usá-lo, como nós podemos tomar decisões em relação ao que a gente está vendo, né? São umas coisas que, assim, como pesquisar, né? Essa última parte aqui, eu acho sensacional, né? Para tomar decisões frente às questões de diferentes naturezas. Eu acho sensacional. Eu sempre gosto de contar essas manotas que acontecem com a minha vida, né? Eu tenho pavor de aranha. Tenho pavor de aranha. Eu chego nos lugares e às vezes gente, é incrível. Eu vejo as aranhas, assim. Às vezes eu vejo num restaurante, eu tenho pavor de aranha. E às vezes a nossa casa tá limpinha, limpa. E aí eu cismo,
tem aranha nessa casa. E aí eu começo a coçar. E eu falo, tem aranha, tem aranha. O que eu faço? Eu pego o álcool, taco o álcool na mão e fico passando, né? Fico passando e tal, e tal, e tal. Aí eu acho que tem aranha. Aí o Paulo fala, não tem aranha aqui. Eu falo, não, vou limpar essa casa. Aí eu limpo a casa toda. Aí eu sento e falo, ai, não tem uma aranha aqui. Depois, um dia, dois, eu acho que tem aranha. Só de falar eu já tô coçando. E daí outro dia, eu estava pesquisando algo e me apareceu que tomar banho quente faz a pele ficar sensível e ela fica pinicando como se tivesse uma aranha. E eu fui pesquisar sobre isso e é verdade. E aí, o que acontece? A pele vai ficando seca, porque eu tomo banho quente. Eu gosto de tomar banho muito quente. Então, eu tomo banho quente, a pele vai ficando seca. Então, quando passa um tempo depois que eu tomei banho, começa a penicar. O que eu faço? Eu vou lá e passo álcool. Álcool piora, fica mais seco ainda. Ou seja, um desastre total. Um desastre, né? Então, quando a gente olha, eu adoro contar essas marmotas que de vez em quando tem gente que me para na rua para dizer, eu estava lá na aula o dia que você falou aquilo. E acontece comigo também, eu acho o máximo. Então, eu não passo uma nota sozinha, né? Então, sabe, a tecnologia, ela precisa, é, ela precisa ser para isso, sabe? Para a gente tomar decisão. Decisão coletiva, decisão gigante, ou esse tipo de decisão. A partir do momento que eu pesquisei sobre isso, eu parei de ficar passando álcool em mim. Voltei a usar os cremes, que eu morro de preguiça, não tenho paciência de ficar passando, mas voltei porque minha pele está ficando seca. Agora, o banho quente, eu não sei se eu estou contra, mas eu vou diminuir. Então, percebem que a gente precisa pensar nessa lógica, a gente precisa pensar nessa lógica de que esse tipo de assunto é que nós temos que conversar com os nossos alunos. Não só dizer, vou proibir o celular, não posso o celular, não pode usar o computador, não vou usar o computador, mas o máximo que nós pudermos conversar com os nossos estudantes de que qual é o uso mais correto, mais bem feito eu estou fazendo para mim e também para os meus, e de forma coletiva, né? Que eu possa ajudar a resolver aí os problemas da vida cotidiana. Então, aqui a gente só fez essa pincelada aqui nessas 7 competências, e aqui o documento segue, turma, com aqui que eu disse para vocês, ó, tem CO, primeira habilidade de computação do primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós vamos entender aqui que esse CO aqui entra como um componente curricular. Ele tem o eixo, ele tem o objeto do conhecimento e ele tem a habilidade. Né? Então, aqui dentro do eixo pensamento computacional, olha que legal de estudar isso aqui. Eu não coloquei, né? Desculpa. Vou voltar aqui para mostrar. Então, olha que legal aqui. Tem o eixo, pensamento computacional, tem o objeto do conhecimento, no caso desta primeira atividade, habilidade, organização dos objetos. Olha que legal disso. Então, nós pegaremos aqui algumas habilidades para estudar essa lógica que nós acabamos de filosofar aqui, né? Então, eu tenho aqui a primeira atividade, a primeira habilidade de computação, por isso que eu disse para vocês, tem o CO ali, igual se fosse MA matemática, né? LP, língua portuguesa. Então, primeira habilidade de computação do primeiro ano do ensino fundamental. Organizar objetos físicos ou digitais, considerando diferentes características para essa organização, explicitando semelhanças, padrões e diferenças. Vocês viram que aqui objetos físicos e digitais. Então, quando for digital, está lá plugado. Quando for objetos físicos, não necessariamente está plugado.
pode estar desplugado, pode ser organizar objetos, organizando aí os padrões e as diferenças. No número 2, a gente vem aqui para o número 2, a segunda habilidade, estará aqui, ó, dentro da lógica de objeto do conhecimento, aqui teremos duas habilidades de conceituação de algoritmos. Então, nós teremos aqui a segunda habilidade e a terceira habilidade, ela se refere à conceituação de algoritmo. Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas. A mesma coisa que nós estávamos estudando na outra habilidade ali. Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas. Por que eu preciso adquirir a habilidade e a competência de passos para conseguir resolver problemas? Porque, por exemplo, eu estou falando tão mal de mim, né? Tipo, eu venho aqui e tiro o pendrive. Eu fechei o pendrive e tiro, né? O Paulo sempre vem aqui e fala comigo. Pode fazer isso, você tem que vir aqui, tem esse ícone aqui, você ejeta ele, tira, aí depois que o computador te autoriza, você tira. Então, essas pessoas estabanadas igual a mim, estraga muito equipamento eletrônico. Porque a ansiedade de não seguir a sequência de passo aplicado computacional, eu não fiz isso, eu não faço isso com facilidade, porque eu tenho dificuldade no meu dia a dia de fazer essas coisas. Ou seja, sou problemática. Assim, raramente eu fecho a tampa direitinho. Normalmente, eu bebo a água, faço assim. Aí, daqui a pouco, eu mesma bato aqui e derruba nos lugares. Parece uma bobagem, mas não é. Meu computador aqui, ó, esse aqui, é cheio de acetona, porque eu tô fazendo unha, eu que faço a minha unha, e aí eu tô, às vezes, escutando a aula e tô fazendo unha, e aí eu vou colocar o palito do algodão para limpar a unha, e eu... Ou então, às vezes, eu acho que está fechado, não está fechado, porque eu tenho esse péssimo defeito de não fechar as coisas e cai. Então, quando nós estamos estudando esse documento, nós não estamos falando só do computador, só da televisão, só do som, só do celular. Nós estamos falando de habilidades computacionais desplugadas que contribuem para as habilidades computacionais dentro do conceito, ali dentro de cada componente, de cada objeto do conhecimento que nós estamos, né? Olha o número 3. Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra algoritmo. Vou fazer um exercício com vocês que eu adoro fazer, que é, por exemplo, eu estou aqui estudando com vocês. Aí apareceu a palavra algoritmo, né? Apareceu a palavra algoritmo e eu tô lá na minha sala. E aí a criança fala assim: o que é algoritmo, tia? Você tem duas opções. Você responde já, imediatamente, ou você fala assim: vamos pesquisar? E aí você vem, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, tá? Aí você vem, por exemplo, aqui e apresentar, vou ter que parar essa tela e depois eu volto. Então, aqui eu vou apresentar uma tela cheia. Então, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar. O que é esse algoritmo? Será que eu travei aqui? Beleza, estou apresentando a tela cheia, né?
Acho que eu vou ter que tirar aqui, porque eu tô na dúvida se eu... Ah, é aqui. Peraí. Compartilhar a tela cheia. Compartilhar. Ah, beleza. Aqui. É isso que eu quero mostrar, né? Então, eu venho aqui com os nossos alunos e falo assim, então, vamos pesquisar, né? Então, eu coloquei aqui em cima, lá no Google, algoritmo definição. O que é esse algoritmo aqui? Ele vai estar aqui para mim, ele vai estar mostrando aqui, ó. Ele é um substantivo masculino e ele tem uma definição em matemática. Sequência finita de regras. Aí você pode trabalhar aqui, que a criança vai perguntar o que é finita, o que é infinita, né? Então, uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Se for na informática, conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Então, olha que fantástico. Você pode pegar a definição de algoritmo em matemática, a definição de algoritmo em informática, estudar debater sobre isso aqui, que ainda está numa linguagem mais culta, e ao mesmo tempo você pode também entender aqui uma definição que te explica de uma forma mais simples, né? Qual é a definição de algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de instruções, olha, já ficou mais claro. O algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas, normalmente usadas para resolver problemas de matemática específicos, executar tarefas ou para realizar cálculos e equações. A origem da palavra algoritmo remete ao Al-Khwarizmi, não sei ler, famoso matemático árabe do século IX. Aí eu vou fazer assim, eu não sei, eu vou copiar e eu vou, por exemplo, no outro site que eu coloquei aqui, e aí eu entro nesse outro site aqui. Opa, deixa eu ver se foi. Eu entro nesse outro site aqui e eu peço aqui para ouvir a pronúncia. Al-Khwarizmi. Olha. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, né? Então, eu vou tirar aqui, remover. Al-Khwarizmi, que era um matemático árabe que criou essa definição. Ele criou essa definição e então, estou pegando aqui de novo a competência que nós estávamos, o documento que nós estávamos aqui. Então, olha o tanto de coisa que eu descobri. Eu fui lá, descobri a definição de algoritmo dentro de matemática, a definição de algoritmo dentro de computação. Eu baixei um pouco ali a informação ali numa pesquisa rápida, nem foi lá no Google acadêmico, né? E uma definição mais simples, que vai falar dessa questão ali de resolução de problemas com uma sequência bem lógica, né, definida. E também descobrir quem que criou essa palavra, que século que foi, e a pronúncia dela no outro site. Então, como é fantástico poder utilizar dessas facilidades que nós temos quando nós vamos utilizar a computação. E assim segue, turma. Aí aqui tem outro eixo, mundo digital, codificação da informação. E aqui vem a explicação da habilidade. Então, você pega, por exemplo, aquela primeira habilidade, organizar objetos físicos ou digitais, considerando diferentes características para essa organização,
explicando semelhança, padrões e diferenças. Então, essa é a habilidade. O que nós desejamos, né? E que o aluno alcance, né? Que é direito dele, né? Não é nem dizer que nós desejamos. O que é direito do aluno aprender, alcançar, é aquela habilidade. Aqui traz a explicação da habilidade. Objetos de um mesmo conjunto podem ser organizados e agrupados de diferentes maneiras, enfatizando as características desejadas. A organização adequada pode facilitar a busca por um objeto específico dentro desse conjunto. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de pensar como que eu vou trabalhar o conjunto, mas quando eu agrupo de diferentes maneiras, identificando alguma característica que eu desejo, essa organização adequada facilita você encontrar esse objeto específico dentro do conjunto. Por isso faço muitos jogos, né? Tem muitos, na televisão tem muito desse tipo de teste de habilidade naqueles programas de domingo, né, de plateia ali, que fica um grupo e outro grupo disputando, né? Tô falando isso que domingo eu liguei a televisão para ver o final das Olimpíadas e vi um programa desse, um pedaço assim. E aí tem um exemplo. O professor pode pedir que os alunos organizem um conjunto de personagens por gênero, cor dos olhos, idade, tamanho, nacionalidade, etc. Também pode sugerir que os alunos organizem um conjunto de figuras geométricas por cor, por tipo de figura, por tamanho de figura. Percebe? Tudo palpável. Não necessariamente estamos falando aqui de uso da tecnologia. Nós estamos usando tecnologia digital, computador em si. Nós estamos falando de habilidades que, sem elas, ficaria muito difícil a aprendizagem na computação, nos moldes que está aqui hoje, né, disposto para nós. Então, o documento segue nessa linha, né? Muito bom esse documento. Aqui ainda é do primeiro ano, cultura digital. Aqui tem a explicação das habilidades de cultura digital. Aqui passa para o segundo ano, modelagem de objetos, algoritmo com repetição simples, instrução de máquina, hardware e software, uso de artefatos computacionais, segurança e responsabilidade no uso da tecnologia computacional. Aqui vem a explicação da habilidade e os exemplos que você pode trabalhar. Falei isso 300 vezes já, né? Esse documento fantástico. Terceiro ano, vou chegar lá no final para vocês verem aqui que tem as habilidades comuns a todos. Terceiro, quarto ano, olha, tem explicações gigantes. Não tem como dizer não aprendi, porque está muito bem explicitado aqui, sabe? Quarto ano, quinto ano, todas as habilidades e a explicação. E aqui, computação por etapa do primeiro ao quinto ano. Então, você tem aqui a habilidade, você pode ver aqui, ó, primeira habilidade de computação, 15. Quando tem 15, nós já aprendemos que 15 é do primeiro ao quinto. Quem está de fone escuta até beber na água, né, gente? Desculpa aí. Então, esse tipo de habilidade, organização e representação da informação. Qual que é a habilidade? Identificar as principais formas de organizar e representar a informação de maneira estruturada. Matrizes, registros, listas, grafos, ou não estruturada, números, palavras, valores, verdades. Isso tudo aqui, você vai identificar o grau de dificuldade para o primeiro ano até o grau de dificuldade do quinto ano. Lembrando,
Olha, gente, eu tô com sono. Lembrando que, em geral, estatisticamente estudando as habilidades, o aluno ele precisa de 3 anos para cada habilidade, né? Então, ele precisa consolidar ali com 3 anos por causa dos verbos que vão subindo. No caso dessas habilidades aqui, que tem o 15, é mais explícito que a do primeiro ao quinto. Se eu já tenho que considerar que um aluninho vai levar 3 anos para alcançar esta habilidade aqui, ó, que está 5, significa que ele começou essa habilidade lá no terceiro ano, ele chegou aqui no quarto ano com um pouco de habilidades e conhecimentos mais avançados do que estava lá no terceiro, e quando ele chega aqui no quinto ano é que ele vai consolidar essa aprendizagem. No caso quando vem aqui o 15, significa que literalmente ele vai precisar dos 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Então, dentro dessa lógica aqui, continua da mesma forma, explica a habilidade e dá o exemplo aqui para que ele alcance essas habilidades todas aí. Isso aqui, gente, olha o tanto, né? O tanto aqui, ó. Aqui vem lá até o 9º ano. Acho que esse aqui não tem ensino médio, não. Deixa eu ver se tem. Tem, ensino médio. Então, esse documento aqui tem o ensino fundamental todo e o ensino médio. Eu espero que vocês, assim, utilizem esse material. A gente vai colocar aqui para vocês nos nossos links aqui, né? Para você baixar e deixar aí no seu computador e fazer seus planos de aula. Esse ano não foi todo mundo que já considerou a computação dentro dos seus planejamentos anuais, mas em 2025 nós já temos que adequar, porque a legislação ela deu esse prazo já. E como eu disse para vocês, quando você começa a ler esse documento, é um documento maravilhoso, né? Então, eu sugiro que vocês baixem esse documento, sugiro que vocês peguem essa aula, e compartilhe com o seu especialista na sua escola, se ele não vem aqui assistir essas aulas de toda quarta-feira. Encaminhe essa aula para os seus amigos, né? Vocês viram que aqui esse documento tem até o ensino médio, e a aula da quarta-feira anterior foi a aula para matemática, porque eu li a palavra matemática ali, gente, perdoa. E a aula da semana passada foi para a educação infantil. Então, essa aula eu mostrei o documento para o ensino fundamental. A aula passada foi para educação infantil. Quem não tem esse material, chama a gente, que a gente compartilha com vocês, tá bom? Um beijo. Estamos aqui do futuro para você que estará aí no presente. Falei errado. Estou aqui no passado para você que está aí no presente, que é a quarta-feira que essa aula vai ao ar. E também um beijo para quem é do futuro, que vai assistir só depois. Assim que eu chegar em Belo Horizonte com as bênçãos de Deus, na próxima quarta a gente já faz uma aula de lá, combinado? Um forte abraço a todos, beijo, tchau, tchau.